Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cícero Alencar. Gente, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas sobre decopagem. Para quem não sabe do que se trata, eu fiz um vídeo ensinando a fazer decopagem em chinelo com tecido. Para quem não acompanhou esse vídeo ainda, eu vou deixar aí no cantinho direito do vídeo o link para que você possa assistir e entender o porquê do nosso papo de hoje. Eu tentei fazer uma live, tá, para tirar as dúvidas, mas por um problema de conexão acabou que não deu muito certo. Então eu fui lá nos comentários do vídeo e as dúvidas que vocês colocaram lá eu anotei e trouxe aqui para a gente tirar algumas dúvidas e esclarecer, orientar vocês sobre alguns procedimentos ligados à decopagem, certo? Então, o nosso vídeo de hoje é para isso, para que a gente tire as dúvidas e vocês possam fazer um trabalho perfeito. Vamos lá então às dicas? Uma das perguntas mais frequentes é que tipo de cola eu posso usar para fazer esse tipo de trabalho. Existe uma série, gente, de cola no mercado, colas artesanais. Então, assim, o importante é que você possa testar. Vamos lá. Posso usar cola branca? Não, a cola branca ela não é indicada para esse tipo de trabalho. O ideal é você usar uma cola para decopagem em tecido. Cola para decopagem em tecido. Existem várias colas de diferentes marcas, certo? Mas ela tem que ser cola para tecido. Pode ser a multicolágeno têxtil. Você pode utilizar também outra cola que tem para decopagem em tecido. Você pode usar também cola pano? Sim, a cola pano você pode usar. Porém, algumas pessoas já usaram e não indicam a cola pano. Eu particularmente eu não uso, mas é possível fazer a colagem com a cola pano? Sim. Agora isso depende muito da marca. Então, é bom que você teste antes, faça um chinelo para você antes de você sair fazendo. Posso usar a cola contato? A cola contato, gente, para quem não sabe, são colas, algumas eu não quero aqui falar marcas, mas a cola contato, ela tem uma característica. Ela é uma cola que precisa usar nas duas superfícies, ou seja, se você for usar a cola contato num chinelo, seja tecido ou lonita, você tem que passar primeiro a cola na palmilha e você tem que passar também atrás do tecido. Quando der o tempo de mordência, o que é tempo de mordência? É quando a cola, depois de alguns minutos, geralmente é 15 minutos, você coloca o dedo e ela fica grudando. Isso é mordência, tá? Tempo de mordência. Aí você coloca os dois tecidos. Qual é o problema da cola de contato? A cola de contato, além dela ser uma cola muito ruim de manusear, porque ela é uma cola muito grudenta, nesse tipo de trabalho aqui, você vai fazer uma melecada grande. Então, eu não indico a cola contato. Eu só tenho a cola contato, Cícero, e agora? Aí fica ao seu critério, você pode fazer o teste, mas eu particularmente não indico, ok? Então, cola branca eu não indico, não é indicado para esse tipo de trabalho. Você pode fazer decopagem de tecido em outro tipo de material, mas para o chinelo não, tá? Cola contato eu também não indico, mas é possível ser feito. Cola pano. A cola pano você pode usar para colar o seu tecido no chinelo, mas não é a mais adequada. A adequada é cola para decopagem, ok? E tem a cola chinelo, que é a cola que eu uso. Eu sempre uso essa... Oh, desculpa, gente, estou mostrando o verniz. Eu sempre uso a cola chinelo. Por quê? Porque ela é uma cola de decopagem em tecido e ela é apropriada para chinelo. Mas não é uma cola fácil de encontrar.
Tem muitas cidades que não tem. Até aqui mesmo em Aracaju, em alguns armarinhos, eu não encontro essa cola em todos os armarinhos. Então, não tenho cola chinelo. Se você puder comprar através da internet, através de algum site que venda material, ótimo. Se não, aí você pode tentar procurar uma cola de decopagem em tecido, tá? Na sua cidade, em algum armarinho. Caso não tenha, se você só conseguir a cola pano, faz o teste antes de você fazer, de você vender para o seu cliente, ok? Então, sobre cola é isso. Alguém me perguntou, posso usar a E6000? Eu não posso dizer nada sobre a E6000, porque eu não uso a E6000. No entanto, a cola E6000, eu nunca vi falar que ela seja apropriada para fazer decopagem em tecido. Ela é utilizada e eu já estudei para fazer vários tipos de trabalho, mas decopagem com tecido eu não tenho conhecimento, por isso eu não posso indicar, ok? Sobre o tecido. Qual é o tecido ideal para você fazer a decopagem no seu chinelo? O mais indicado para você fazer esse tipo de trabalho é o tecido de algodão. O tecido 100% algodão. Por quê? Porque além dele ser um tecido muito mais fácil de você manusear, ele tem uma absorção da cola e do verniz muito mais fácil e ele dificilmente desfia depois de ser impermeabilizado. O que acontece com outros tipos de tecido? São tecidos que às vezes requer um cuidado mais especial. Outros podem desfiar, outros podem deslizar e ficar torto na hora de você colar no seu chinelo, como por exemplo o cetim. O cetim é um tipo de tecido que ele exige um pouco mais de cuidado, tá? Posso usar o tricoline? Alguém me perguntou. Sim, o tricoline é um tipo de tecido de algodão, só que a quantidade de algodão não é 100%, mas é possível usar. Inclusive em um dos chinelos eu usei um tricoline, que é esse tecido aqui, e ele fica muito bem. Ele desfia um pouquinho só mais do que o outro tecido 100% algodão, mas é possível usar. Uma seguidora minha deixou um comentário, a Ademilzia. Ela diz: Cícero, eu uso todos os tipos de tecido, inclusive cetim, sarja e tricoline, e dá super certo, nunca tive nenhum problema. Então esse é um exemplo, por exemplo, de alguém que fez, testou e diz que funciona. Eu até hoje só fiz com tecido de algodão e com tricoline. Com outro tipo de tecido eu nunca fiz. Mas deixa eu ler o nome dela, porque o nome dela é mais difícil. Ademilzia, um beijo Ademilzia para você. Ela disse que fez com outros tecidos e deu super certo. A dica minha é: teste. Faça o teste, use e depois você tira as suas conclusões e você faz ou não, tá certo? O tecido vai desfiar? Gente, se você usar um tecido adequado, como por exemplo o algodão ou o tricoline, depois que você faz a colagem com a cola, você faz a impermeabilização com o verniz ou até mesmo com uma termolina leitosa, o tecido ele fica impermeável e ele fica mais duro. Então, quando você recorta, é muito difícil que ele fique desfiando. Talvez um tecido que venha a desfiar seja o cetim. Aí você tem que ver uma forma de que esse tecido não fique desfiando depois, porque é muito ruim o cliente comprar um chinelo e depois ele está desfiando. A gente sabe que quando a gente trabalha com cetim, geralmente a gente tem que selar com uma isqueiro ou com uma vela. No chinelo eu não sei como é que faremos isso, porque eu nunca utilizei. Então a dica é: teste antes, ok? O verniz. Para que serve o verniz numa decopagem? O verniz ele serve para impermeabilizar, tá? A peça. Ele serve também para proteger a peça de futuros problemas, como por exemplo, absorção de sujeiras, de poeira, de resíduos, por exemplo, como água. Então o verniz ele serve para dar o acabamento no chinelo, mas também ele serve para proteger o chinelo, para impermeabilizar o chinelo. Que tipo de verniz eu devo usar? Gente, o mais indicado é um verniz, tá? Que seja um verniz
tipo, tem esse verniz chinelo aqui, tá? Que é um verniz próprio, é o que eu uso. Até hoje, dos que eu usei, é o que eu acho melhor. Por quê? Porque além dele impermeabilizar o tecido, ele proteger o tecido, ele também dá brilho e ele é um verniz que ele dá durabilidade para a peça, certo? Não tem o verniz chinelo, você pode usar qualquer verniz à base d'água. Gente, a base d'água não quer dizer que ele vai sair na água, pelo contrário. A gente diz que é a base d'água porque ele pode ser lavado, por exemplo, o pincel, você pode lavar, tá? Tranquilamente, e ele foi feito com aditivos, tá? A água, certo? Então, posso usar o verniz geral? Até no vídeo que eu fiz, eu disse que vocês não devem usar o verniz geral. Eu não expliquei lá por quê. O verniz geral é um verniz à base de solvente. É um verniz que você não consegue, ele não é à base d'água, tá? É tanto que se você usar um pincel com verniz geral, você tem que limpar com água raiz ou solvente. Você não consegue lavar ele nem com água, nem com álcool. O que aconteceu quando eu usei uma vez o verniz geral? Quando a cliente foi molhando o chinelo, aquele verniz ele foi grudando, ele foi ficando grudando. Ele foi grudento, desculpa. Tipo dando um tac-tac. E aí eu não aconselho, mas algumas pessoas já fizeram, orientam que use. E aí a recomendação minha é: faça teste. Se você usar, testar e funcionar, aí sim você indica e você faz para a sua cliente. Verniz à base d'água tem o verniz acrílico. E o verniz acrílico tem ele fosco e tem ele brilhante. Se você quer dar brilho, usa o verniz acrílico brilhante. Se você quer um acabamento fosco, sem brilho, aí você usa o verniz acrílico fosco, tá? Existe um outro produto no mercado também que eu já cheguei a usar, que é uma bisnaguinha chamado Squeeze adesivo. Ele é tipo com aquela cola dimensional, aquela cola, né, grossinha, ela parece esse verniz aqui, o verniz chinelo. Agora, o que eu acho que dá um acabamento melhor é esse verniz chinelo. Se você não encontrar, eu indico que você use um verniz acrílico à base d'água, de preferência o brilhante, porque dá um brilho bem bacana no seu chinelo, ok? Cícero, eu preciso dar 2 camadas de verniz? Fica ao seu critério. Se você der uma camada generosa, uma camada muito bem feita no seu chinelo, não é preciso que você dê 2 camadas de verniz. Agora, se você deu uma camada leve e você acha que está precisando de mais proteção, aí sim você pode dar uma segunda camada de verniz. Alguém me perguntou, tenho que passar o verniz depois que eu coloco as correias no meu chinelo? O ideal é que não, porque é muito provável que se você for envernizar o seu chinelo depois que colocar as correias, você pode sujar, né, as correias do seu chinelo com o verniz. O ideal é que você envernize antes de fazer os furos e colocar as correias no seu chinelo, ok? Que pincéis eu devo usar? Olha só, eu trouxe aqui 2 tipos de pincéis, existem outros. Existe o pincel de cerdas dura, que geralmente é esse pincel amarelo aqui, ele é mais duro, tá? E existe o pincel macio, que tem as cerdas mais macias. Eu uso os dois. Eu gosto mais de trabalhar com o pincel das cerdas macias, só que é um pincel muito caro. Geralmente ele é mais caro. E esse pincel aqui, para a decopagem em tecido, você pode usar tranquilamente. Ele é um pincel bem mais barato, bem mais fácil de você encontrar, porque encontra em lojas de artesanato, você encontra em armarinhos e você encontra também em papelarias, tá? Então você pode usar tranquilamente o pincel. Cícero, e como é que eu lavo os pincéis? Gente, o ideal é que assim que você trabalha ou que você termina o seu trabalho, imediatamente você lava os seus pincéis. Por quê? Porque alguns produtos, como cola, verniz, eles secam muito rápido e pode correr o risco de endurecer o seu pincel e você depois não conseguir ter um bom uso dele. Então, assim que você terminar os seus trabalhos, você lave os seus pincéis com água mesmo, se você estiver trabalhando com produtos à base d'água. Se você for trabalhar com produtos
à base de solvente ou água raiz, você tem que usar água raiz ou solvente para poder limpá-los, ok? Sobre o corte do tecido, então você pode utilizar a tesoura, você pode usar uma lixa grossa, ou você pode usar também o estilete para quem sabe manusear bem o estilete. Quando você passa cola, você impermeabiliza com a termolina leitosa ou com o verniz, geralmente o tecido ele fica bem duro, ele fica bem firme. Então quem tem facilidade de cortar com estilete, você pode fazer o corte com estilete. Eu faço tranquilamente, porque eu faço muitos trabalhos onde eu uso o estilete. Você pode posicionar o chinelo já pronto e seco, importante, gente, depois de 72 horas, você pode recortar o seu chinelo com o estilete, tá? Ou então você pode usar uma lixa. Tem pessoas que usam lixa de unha, aquela mais grosseira, né? Vocês são mulheres e sabem mais do que eu. A lixa de unha você pode. Eu não gosto com lixa, porque como o chinelo é de borracha, então ele é mais flexível, eu não gosto muito de usar a lixa de unha para isso. Eu uso para decupagem em outras coisas, superfícies mais firmes, tá? Você pode usar também a lixa, tá? A lixa de pé, aquela lixa de pé, você pode usar, certo? Que ela também serve para você e ela fica rente. Para pessoas que têm dificuldade de lidar com a tesoura, uma seguidora minha até falou que usa a lixa de pé, porque ela não tem muita habilidade com tesoura. E para quem não quer essas duas opções que eu falei anteriormente, pode usar a tesoura e sempre cortar bem rente. É importante que você corte sempre bem rente. O corte deve ser feito quando? Gente, faça o corte depois de 12 horas e faça o corte só depois que você furar os buracos e colocar a correia. Evite fazer esse corte do tecido antes, para que não corra o risco de quando você for colocar as correias, o tecido venha arrebentar ou repuxar ou rasgar, ok? É muito importante você obedecer os prazos, tá, gente? Durante o processo da decopagem. Primeiro, depois que você passa a cola, você tem que aguardar no mínimo 2 horas para poder você depois impermeabilizar o tecido, tá? Você faz a colagem e você espera 2 horas para poder passar o verniz ou a termolina. Como assim, Cícero, a termolina? Algumas pessoas me perguntaram, posso passar a termolina leitosa? Para quem não sabe o que é, termolina leitosa é esse produto aqui que você pode usar para impermeabilizar tecido, tá? Então, você pode, depois que colou com a cola de decopagem, você pode passar uma camada de termolina leitosa em cima da sua peça para poder impermeabilizar. Se você passar a termolina depois de colar o tecido, é bom que você espere mais 2 horas novamente ou mais, porque isso depende muito da região, o clima pode estar frio, a umidade pode estar baixa e esse tempo pode ser mudado, tá? Então, posso passar cola, Cícero, em cima do tecido depois que eu colei a primeira vez? Sim, não tem problema nenhum. Você pode passar uma segunda camada da cola de decopagem ou você pode usar uma camada de termolina leitosa, que também é um tipo, né, de cola. Não tem problema nenhum. Mas aí você tem que esperar mais 2 horas. Esperou as 2 horas depois que colou o tecido a primeira vez, espera mais 2 horas depois que deu a segunda camada de cola ou a termolina leitosa e deixa por 12 horas. Só depois de 12 horas é que você vai passar o verniz, ok? Então, tenham muito cuidado com esses prazos. E o tempo para usar o chinelo? O tempo para usar o chinelo é só depois de 72 horas, 3 dias. Então, você leva em consideração as 12 horas que você usou primeiro para passar o verniz e depois mais
48 horas, no total de 72 horas para poder usar o tecido. Depois, para usar o chinelo. Depois disso, você pode usar tranquilamente. Posso lavar, Cícero? Pode. Você pode molhar o chinelo? Pode. Se você usar o produto certo e se você obedecer os tempos de secagem do passo a passo, você pode molhar, você pode lavar o seu chinelo. Porém, é preciso ter alguns cuidados, certo? Vamos lá. Você, o seu cliente, sua cliente, precisa ter alguns cuidados com o chinelo feito com decopagem. Gente, qualquer trabalho artesanal, ele exige um pouco mais de cuidado do que um produto que não é artesanal, ok? Então, algumas coisas precisam ser evitadas. Depois que você faz o chinelo, o ideal é que esse chinelo ele seja limpo com um pano úmido, em vez de ser lavado, tá? Ah, Cícero, mas fica muito sujo. Mas como ele foi impermeabilizado, gente, olha só o brilho desse chinelo aqui, gente. Acho que não dá pra ver, eu tô gravando à noite e acho que vocês não vão conseguir ver. Mas ele fica como se fosse um adesivo. Então, se você passar um pano úmido, ele limpa tranquilamente sem precisar ser lavado, tá? Evite lavar esse chinelo usando escova, aquela escova que a gente usa para lavar roupa. Nem você, nem o seu cliente, oriente ele a não fazer isso. Evite tomar banho com esse chinelo. Ah, mas não pode tomar banho? Claro que pode, gente. Mas um chinelo que você vai ficar tomando banho com ele, que foi feita uma decopagem com tecido, pode correr o risco desse tecido descolar se você ficar lavando. Um chinelo desse não é para você tomar banho. Evite também lavar a calçada, evite entrar na piscina, ficar indo na praia com esse mesmo chinelo, porque ele exige um cuidado especial. Mas ele pode ser molhado e ele pode ser lavado. Agora, sempre com moderação, certo? O tecido não descola, o tecido não sai se você usar os produtos certos e se você obedecer os tempos certos, ok? Então, tem que ter esse cuidado. Procure também guardar esse chinelo num local adequado. Não deixe o chinelo espalhado em qualquer lugar, ou pegando poeira, ou jogado em qualquer lugar. Porque, lógico, que não só um chinelo feito com decopagem, mas com qualquer um outro calçado, se ele não for bem cuidado, ele não vai ter uma durabilidade tão grande, ok? E a minha última dica é: abuse da criatividade. A decopagem em chinelo é uma forma de você se destacar, de se diferenciar de muitas outras. Então, você pode mandar a cliente escolher o tecido, você compra o tecido e aí você faz o chinelo com a cara dela. E isso não vai ter ninguém com um chinelo igual. E isso faz uma diferença muito grande. Então abuse da criatividade e vamos ganhar dinheiro. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar e de deixar aí o seu comentário. E se você é novo no meu canal, não esquece de se inscrever, tem a tarjinha vermelha aí embaixo. Você vai clicar e depois você clica no sininho que fica do lado até ele balançar para que você receba todas as notificações do meu canal. Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz, muita prosperidade e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!